Olá, alunos! Está tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E para hoje vamos estudar sobre a arte colonial dos holandeses. Holandeses no Brasil. No século XVII, a Holanda invadiu o Brasil, precisamente Pernambuco. O conde Maurício de Nassau trouxe uma comitiva de um pequeno grupo de artistas. O objetivo desses artistas era retratar a nova Holanda como se fosse um novo mundo para os europeus verem. Então eles queriam fazer do Brasil, uma nova Holanda, ou seja, uma arte semelhante à arte que era desenvolvida na Holanda. Os principais artistas desse grupo foram Frans Post e Albert Eekhout. Albert Eekhout. Ele ficou encarregado de registrar os tipos étnicos. Os holandeses tinham se deparado com uma realidade muito diferente da europeia quando eles chegaram aqui, pois no Brasil, existem essa mistura entre os europeus, índios, negros, e tudo isso tinha gerado vários tipos diferentes, os mulatos, os mamelucos e os cafusos. Eekhout também se interessava pela flora brasileira e fez quadros onde esse elemento era enfatizado, seja em seus retratos étnicos, seja em suas naturezas mortas. Natureza morta, para quem não lembra, é um tipo de pintura ou uma fotografia em que se vêem objetos inanimados, como frutas, louças, flores, livros. Então, além de Eekhout ser um apaixonado por retratos étnicos, ele também gostava muito de retratar as naturezas mortas, que era esse tipo de pintura através de fotografias, objetos inanimados e outras coisas que já foram citadas. É importante lembrar que trata-se do século XVII e de holandeses aqui em terras brasileiras. Nessa época, na Holanda, tínhamos o Barroco. Os principais artistas holandeses dessa época eram Rembrandt e Vermeer, com características bem específicas. Então, o Barroco ele é um estilo artístico que surgiu lá no século XVI e ele foi marcado pelo rebuscamento, pelo requinte, exagero de adornos. Eu gosto muito de me lembrar do Barroco com uma arte assim que é extremamente exagerada, extremamente decorada. E o Barroco buscava resgatar as ideias teocentristas e também conter a Reforma Protestante. Nós conhecemos esse contexto de Martinho Lutero com as 95 teses, e a história conta que os fiéis estavam se afastando da Igreja Católica, e esse tipo de arte, através do Barroco, era para que os fiéis pudessem retornar para a Igreja. Então, a arte do Barroco ela tinha esse objetivo para discipular, ou melhor, para doutrinar, exercia esse caráter didático para que os fiéis que estavam afastados da Igreja por causa desse contexto da Reforma Protestante, para que eles pudessem voltar novamente a congregar na Igreja Católica. Também precisamos lembrar que a Holanda, a Reforma Protestante, foi bem forte, e por isso a Contra-Reforma não conseguiu levar ao país o Barroco católico, como eu já acabei de mencionar para vocês, esse contexto. E o Barroco holandês traz como principal tema a vida cotidiana, resquício do humanismo na época do Renascimento. A arquitetura, então, percebe-se que a arquitetura ela foi muito forte, se tratando de arte aqui no Brasil, através dos holandeses, porque eles construíam as igrejas e também as casas de chão batido, que são as casas de taipa de mão e taipa de pilão. Por volta de 1595 e 1606, a gente percebe aí todo um trabalho de arquitetura holandesa nas igrejas no Brasil, que elas eram mais elaboradas em regiões com edificações do período colonial, especificamente Nordeste e Sudeste.
Escultura, também tivemos aí uma marca forte da arte holandesa aqui no Brasil através da escultura, que essa arte, né, ela foi presenciada através das imagens de santos. Os artistas eram os próprios padres beneditinos e também jesuítas. Os materiais utilizados, os recursos utilizados aqui nas esculturas foram o barro ou madeira policromada, que é a mesma coisa que madeira pintada. E no século XVII, os holandeses ocuparam parte do território brasileiro. É também importante lembrar que antes dos holandeses, os portugueses já tinham colonizado o Brasil e os franceses tentaram também colonizar o nosso país, mas foram expulsos pelos portugueses. A música também foi forte aqui no nosso país, desde o início da colonização, pela intermediação religiosa pelos jesuítas, tá? Essas músicas elas eram cantadas na língua tupi, então tinha também uma escola mineira, que essa escola mineira ela foi fundada aí pelos holandeses, e tínhamos ali Antônio José da Silva ali, que era o responsável por essa escola mineira, aqui se tratando da música, e temos também algumas danças bem características aqui no nosso país, né, que foram trazidas pelos holandeses, que são o cateretê, o lundu, também as congadas.